Bom dia, meus amores, tudo bem? Vim aqui prosear um bocadinho. Eu tenho me incomodado, e assim como eu vejo que muita gente, porque eu acompanho aí o andar da carruagem, que não tá nada bom, mas eu quero trazer aqui um ponto de atenção para pensarmos sobre os comportamentos das pessoas. Obviamente que vivemos num mundo de polarização, estamos no mundo e em um país vou tentar restringir ao nosso país, se bem que daria para alargar ao máximo, mas tentar restringir aqui. E aqui vivemos um momento, né, um cenário de polarização, eu penso que como nunca antes visto. E a polarização que parecia estar apenas no âmbito, né, restrito ao âmbito da política, lá no passado era do futebol, da religião, eram bolhas. E hoje essas bolhas, elas continuam, elas existem, mas ao mesmo tempo elas se misturaram. Então, quando a gente tinha, desde que eu dava aula em colégio, eu falava que eu dava aula principalmente, não só, mas para adolescentes, pré-vestibular, dava aula de integração social também, português e inglês. E eu falava que de vez em quando, né, a depender ali do conteúdo, do assunto, sempre vinha aquela questão de política, religião, futebol, não se discute. E eu falava que não é bem assim, se discute sim, porque aquilo que não é colocado em questão, aquilo que não é falado, aquilo que é silenciado, ele acaba gritando, né? As pautas silenciadas, uma hora elas explodem e vira uma gritaria ensurdecedora. Aliás, o silêncio nestes contextos são ensurdecedores. Mas todo esse cenário, né? Política, religião, tudo é política. Tudo é política. Então, precisa ser falado, precisa ser comentado sim. Ser expresso, cada um tem sua opinião, temos liberdade de expressão de opinião, mas também não é assim. Eu tenho essa liberdade, eu tenho esse direito assegurado, então eu posso falar tudo do jeito que eu quiser, como eu quiser, para quem eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, no tom que eu quiser. Não é isso. Porque existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão, de opinião e falta de educação, de polidez, de urbanidade. Então tem muitos recortes neste todo. E estamos aí, o meu direito começa, ou melhor, o meu direito vai até, né? O meu direito termina quando começa o do outro. Enquanto não fizermos esse exercício de cidadania mesmo, a coisa só vai ficar pior. A gente não tem que concordar em tudo. Ou a gente pode até não concordar em nada, mas nós temos que respeitar o outro. É princípio
basilar, o respeito ao outro. Então, perdão, quando eu vejo questões como vemos todos os dias, absurdos. Mas vamos lá. Eu penso, Gislene, que realmente, se não colocarmos essas pautas em discussão, se não chamarmos a reflexão, se não pontuarmos, eu realmente não sei onde vai parar. Na verdade, eu sei, eu prefiro não dizer, porque eu espero em Deus que não cheguemos lá. Mas pelo andar da carruagem, ou algo precisa ser feito, ou eu não vejo um caminho promissor como ponto de chegada. Perdão. Temos aí as polaridades políticas. Ninguém pode mais. As pessoas falam, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Mas, quando essa opinião, esta ideologia até, ela é diferente da do outro, o outro se sente no direito de agredir, não só verbalmente, mas fisicamente a gente vê também o outro que pensa diferente. Ora, se eu tenho o direito de pensar como eu quero, como é o meu modo de pensar, né, como eu construí essa linha de pensamento, de raciocínio ideológico, por que o outro tem o direito de pensar do jeito dele, de construir do jeito dele? Por que quando um dá opinião, o outro desrespeita? Por que o outro agride? E aí, quando a gente vê, por exemplo, as pessoas sendo punidas porque dão sua opinião política. Então, elas são massacradas em público. Elas são, sabe, é uma coisa muito absurda. E cada coisa, sabe, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu falo sempre, isso cabe em todas as esferas da nossa vida. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, quando a pessoa dá lá a sua opinião política, eu sou a favor, ou eu sigo, ou eu concordo, ou eu, enfim, deste político A ou do político B, se eu falo que sou, a favor do político A, eu sou massacrada pelo político B. Se eu falo que eu sou a favor do B, eu sou massacrada pelo A. E uma coisa que me chama muito a atenção, negativamente, é óbvio, as pessoas estão tão sem noção que tudo elas agregam à política. Então eu vejo algumas coisas, eu não sou de acompanhar, porque realmente eu não gosto. Mas é inevitável que a gente acabe vendo, acompanhando, lendo algumas coisas que tem uma repercussão maior. Então, de repente, a gente vê casos assim que a pessoa foi lá, matou o outro, era uma briga de vizinhos. Logo vai aparecer alguém e vai falar, mas é isso, né? As nomenclaturas associadas a políticos, né? Mas é tal. Aí dá um quiprocó do outro lado. Então vai lá e faz aquela letra agora. Gente, era uma questão pontual que não tem nada a ver com política. Era uma desinteligência ali entre vizinhos, entre marido e mulher, entre uma briga de trânsito.
e um desajuste, um desentendimento, e as pessoas vão lá e logo rotulam: ah, mas tinha que ser tal, ah, mas tinha que ser não sei quem, né? E associa política. E uma coisa que, sabe, eu fiquei e falei, gente, se continuarmos desse jeito, é o fim da linha, é o começo do fim de tudo. Porque quando as pessoas associam futebol e política, já deu ruim, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Independente de você gostar, ser a favor, ter lá os seus critérios de aprovação ou de reprovação de um determinado atleta, esportista, jogador, enfim, se você acha que ele joga, que ele não joga, que ele é bom, que ele é ruim, que ele é péssimo, que ele é espetacular, eu acho que nós perdemos a mão, nós perdemos a linha, nós perdemos o respeito, nós perdemos a urbanidade, nós perdemos a humanidade, a afetividade, quando a gente deseja mal, muito mal, expressa aos 4 cantos do mundo, bem feito, que a pessoa se machucou, lesionou, também quem mandou ser a favor de tal político ou do outro político. Então, quando a gente deseja o mal ao outro numa questão de tudo, mas nesse ponto eu estou falando de saúde, de integridade física, nós perdemos tudo. Nós chegamos no fim da linha, no fim do poço. Então, eu queria trazer, né, esse ponto de alerta para que a gente pense e para que a gente não seja uma dessas pessoas que mistura alho com bugalhos, para que a gente não seja essa pessoa adoecida, patológica, de desejar o mal para as pessoas, porque a pessoa tem uma predileção política partidária distinta da nossa. Quando a gente deixa de sentir a dor do outro, quando a gente deseja a dor, a intensificação da dor, das dores, ainda principalmente físicas, não que uma seja mais, né, melhor ou pior, menor ou maior que a outra. Dor é dor. Mas eu tô falando da física, porque a outra até entraria em várias outras esferas que teríamos que abrir um pouco mais esse guarda-chuva. Mas quando você fala, ai, tomara que piore, tomara que morra, tomara que isso se agrave, tomara que pro negativo, é o fim da linha. E não dá para nos calarmos. Não dá para fazer de conta que a gente não tá vendo. Não dá para as pessoas saírem agredindo as outras, umas às outras, verbalmente, moralmente, fisicamente, porque você não concorda com algo que aconteceu. E vamos combinar que se seguirmos nessa toada, não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque
que atire a primeira pedra quem nunca errou, independente da área, da esfera, e quem nunca vai errar. É muito pequeno, é muito... Eu não tenho nem termos para expressar a indignação. E olha que eu pensei, faço vídeo, não faço vídeo, falo, não falo, mas eu fiquei, sabe, cada vez que eu olho assim algumas coisas, que eu vejo algumas notícias, eu fico indignada com o comportamento agressivo das outras pessoas para se referir a um outro comportamento agressivo que a outra pessoa teve. Então, quando a gente vê que vai elencando como se fossem elos de uma corrente, isso não tem fim. E a chance disso diminuir, né, ser minimizada, é basicamente inexistente. A gente tem que, de uma maneira ou de outra, colocar um fim, de uma maneira ou de outra, eu digo de uma maneira polida, não com mais agressividade, não com mais punição, não com uma maneira mais severa, mais punitiva, de cessar, mas por meio da educação, do respeito, da solidariedade, do companheirismo, enquanto seres humanos. Eu posso não concordar com o meu vizinho do lado direito, com o meu vizinho do lado esquerdo, mas eu não tenho que agredi-los. Eu posso não concordar com o que torce para o time A ou para o time B, para o partido político A, para o partido político B, mas eu não tenho que agredir as pessoas. Fazendo uma analogia, né? Eu falei vizinho A e vizinho B, vizinho da direita, vizinho da esquerda. E aí, ampliando isso, vamos supor que o meu vizinho do lado esquerdo, né, o meu vizinho do lado esquerdo, mexo com a mão direita. Meu vizinho do lado direito, ele é de um outro partido político, ele é militante, ele é, seja lá o que for, que é completamente diferente, o lado oposto ao meu. E eu vejo umas coisas que eu falo, tô dando um exemplo, tá? Isso não é real, não. Nem tenho vizinho do meu lado direito. E aí eu falo, que absurdo! Esse cara, essa mulher é assim, 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 assim. Eu não concordo com isso. Aí, de repente, acontece alguma coisa, um panelaço, ele vai pra sacada e fica lá batendo panela e falando um monte de coisas absurdas que eu não concordo porque eu sou do outro partido. Qual direito eu teria de, quando eu encontrar este vizinho no elevador, na piscina, na padaria, no estacionamento, xingá-lo, ofendê-lo? Nenhum. Quando muito, se ele passasse do limite das regras do condomínio, por exemplo, já que eu tô, né, dando esse exemplo mais fechadinho. Peraí, deixa eu pegar aqui as normas de conduta do condomínio. Não pode gritar na sacada. Tem aqui uma brecha. Não pode colocar bandeira de nenhum partido político, de nenhum tipo de bandeira
na sacada. Tá. O senhor síndico, o vizinho do apartamento XXX, ele tá infringindo aqui as regras. Olha aqui na cláusula tal do artigo, né? Aqui no nosso documento. Então, o senhor pode tomar as medidas cabíveis? Vai chamar para conversar, vai levar uma advertência, vai levar uma multa, vai ter se for um caso mais grave, uma reunião de condomínio para ver o que a gente consegue fazer, esse tipo de coisa. Vamos lá. O que é que a gente pode fazer se for algo que realmente esteja incomodando ou que tenha fugido ali as regras, as normas? Vamos lá. Mas que direito eu tenho de pegar esse morador, esse vizinho, ainda que eu tenha um desafeto gigante, e quando ele entrar no elevador eu descarregar impropérios? Que direito eu tenho de virar e falar: como é que você se sente sendo mulher deste ser? E descarregar? Que direito eu tenho? Que direito você tem? Agora vamos tirar do exemplo micro que eu trouxe e levar para o macro, para a sociedade. O mesmo direito que você tem de frequentar alguns lugares e ser respeitado naquele ambiente, porque naquele ambiente você não está fazendo nada, você está como todo mundo ali, seguindo o que tem que seguir. Né? Já pensou se as pessoas resolvem falar tudo que pensa, como pensa, no tom que pensa, xingar, agredir, ofender, humilhar, né? A gente volta para a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E desse jeito, não vai sobrar um que não fique cego e desdentado, banguelo. Porque sempre vai ter o outro que vai buscar agir da mesma maneira, olho por olho, dente por dente. Isso não é nem de longe comportamentos, não são nem de longe comportamentos saudáveis, inteligentes, sadios, de pessoas centradas, educadas. Eu não posso, quando a gente agride, a gente perde a razão. Então, ou a gente, isso vale para todo mundo, porque, como eu falei, que atire a primeira pedra quem não tem pecado, quem nunca errou, quem não tem telhado de vidro. Eu tenho certeza que eu nunca vou fazer isso. Mas você não tem certeza que você nunca vai fazer outras coisas e que outras pessoas, ainda que numa esfera muito menor, até mesmo doméstica, e que outras pessoas não vão se incomodar, não vão ter o mesmo comportamento e atitude que você. Quando a gente é agressivo, a gente tem que esperar que em algum momento alguém também possa ser conosco. E
sem nem o direito de vir a reclamar depois. Lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ninguém vai sair ileso disso. Então, é melhor que a gente mude. E se a gente busca, se a pessoa fez algo que realmente a gente entende que ela mereça, não é que a gente entende que ela mereça, né? Se estiver expressamente demonstrado que ela merece, de alguma maneira, em algum nível, ser punida, que seja buscado, então, a forma de punição legítima. É por meio de um processo judicial, é por meio de uma punição pecuniária? Ok, então vamos lá. Precisa de uma ação coletiva, precisa de um movimento, precisa... Ok, bora, né? Mas, diferente disso, como que você quer ser respeitado quando você desrespeita as pessoas porque você discorda do partido de um, do partido do outro? E eu tenho visto desrespeito de todos os lados, do partido A, do partido B, abusos de todos os lados, abuso de poder, né? Então, como fica? Respeito é uma via de mão dupla, vai e volta. Vai e volta. Não é porque eu não concordo que eu tenho que agredir. Porque minimamente você vai se igualar. É absurdo. É absurdo tudo que estamos vendo nos últimos tempos e cada dia mais intensificado, cada dia mais, sabe, desproporcional. As falas, as agressões, as pessoas acham que tudo elas podem agredir as outras, desejar mal, expressar as suas dores, as suas incertezas, as suas neuras, os seus desconfortos. Ok, a gente pode, mas tem como, tem jeitos e jeitos. Então, eu penso, de verdade, assim, do fundo do coração, eu penso que precisamos, já passamos do tempo de tomarmos uma atitude de sermos pessoas melhores e não sermos bons, termos comportamentos polarizados, de sermos bons apenas com os nossos iguais. Como diz no direito, né? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Que democracia nós estamos buscando quando eu só vejo que o ato democrático só vale para os meus, para minha tribo, para quem pensa como eu?
Não é assim. Então, que a gente pense, reflita, antes de sair, fazendo tudo isso que a gente está vendo todos os dias, muitos casos por dia. Quando eu desejo que o outro adoeça, quando eu rogo que o outro adoeça, quem está doente sou eu. Dá até uma coisa assim, né? É isso. Eu espero que a gente mude. Todos, né? Que todos nós possamos mudar, sermos pessoas. A gente quer um mundo melhor. Pessoas melhores. Se a gente quer um mundo melhor, ele tem que começar em nós. Eu quero que o outro eu massacro o outro porque cometeu um erro, um crime até. Ele tem que ser punido na justa medida das suas ações. Se todos nós sairmos de casa, ou nem precisa sair, mas pegarmos o nosso celular, nosso computador, né, entrarmos nas redes sociais e sairmos atacando uns aos outros, se acharmos que nós temos o direito de atacar a todo mundo, que justiça é essa que a gente está pedindo? Justiça com as próprias mãos? No grito? Algo de errado não está certo, isso já faz um bom tempo. E as pessoas não estão percebendo quão agressivas estão, quão agressiva está a sociedade, o comportamento belicoso que temos o tempo todo. É no transporte público, basta alguém, né, olhar, dar um pisão sem querer no seu pé, qualquer coisa, uma fechada no trânsito, um esbarrão ali, né, quando você abre a porta do seu carro, esbarra ali na porta do carro do vizinho, tudo é motivo de briga, de judicializar. Tudo hoje virou... Enfim, é muito complexo isso. Estamos perdendo a nossa habilidade de seres humanos, de perdoar, de argumentar, de conversar, de refletir, de ponderar, de entender, de sermos racionais, de agirmos com a inteligência e saber qual é o momento de agir e como agir. A gente não pode também, desculpa, punir as pessoas ad eterno.
A depender do que a pessoa fez, de repente ela já foi punida lá na esfera que ela podia, que ela precisava ser punida. Não dá para seguirmos na linha que a gente tá. Hoje é com o filho do vizinho, amanhã é com o seu. E quando for com o seu, como vai ser? Porque quando foi com o do vizinho, você foi lá jogar pedra, né? Precisamos, antes de olhar para fora e atacar, a gente precisa olhar para dentro. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então que façam essa reflexão, que ponderem, que reflitam e que lembrem-se sempre: errar, todo mundo erra, uns mais, outros menos, uns numa área, outros em outras. E não cabe a você esbravejar. Você tem o direito de, né? Você tem liberdade de expressão e de opinião, não de agressão. Não de agressão. Não é isso, né? Liberdade de opinião não é liberdade de agressão. E quando você sai xingando as pessoas por aí, como fica? Como fica? Eu não sei essas pessoas, mas quantas vezes, enfim, né? É complexo, porque tem gente que tem um hábito, é um hábito, ter comportamento, fala agressiva, e tá tudo bem. Tem outros que quando falam um palavrão pequenininho, que você até fala, mas isso é palavrão? Né? A pessoa fala, nossa, eu não consigo falar isso. Não tem ninguém para me dizer pode, não pode. Mas você fala, isso não desce, sabe? Não vai. Então eu acho que cada um, né? Não tô aqui para colocar regra na vida de ninguém. Nem poderia. Mas apenas para que a gente, o convite aqui é para que a gente, é um convite à reflexão. Um convite à reflexão, um convite a olharmos para dentro, um convite a sermos pessoas melhores, comparado a quem? A nós mesmos. Aquele conjunto de autos que eu sempre falo, autoconhecimento, autorrespeito, autovalor, autocuidado, autoestima, autorrespeito. Quando nós tivermos esse conjunto de autos, esse auto é nosso, a gente vai conseguir
ampliar isso para o outro. Porque quando desse lado eu tenho uma pessoa com esse conjunto de autos equilibrado e eu me deparo com o outro, ainda que num conflito, com também o seu conjunto de autos equilibrado, sabe o que vai acontecer? Vai ser apenas um conflito, uma divergência de ideias, de opiniões, mas não vai chegar num confronto. Mas se eu tenho de um lado uma pessoa desequilibrada e do outro lado também uma pessoa desequilibrada, esse conflito vai passar do conflito e vai chegar ao confronto, vai chegar às vias de fato. E no mínimo, isto é uma desinteligência. Você sabe qual é o sinônimo de desinteligência? Sabe, né? É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. E eu tenho certeza que você não quer estar enquadrado neste sinônimo aí. Lembrando que o outro faz aquilo que a gente permita que ele faça. Se você encontra uma pessoa que tá ali quieta no canto dela e você chega aos berros, gritando, esbravejando, xingando, apenas aí vale aquela questão, são os iguais ou os opostos que se atraem? Sabe, nesse conjunto de autos vem o autocontrole. Cabe aqui aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Não seja você a parte agressiva, violenta da história. Não seja. Seja você a pessoa que tem autocontrole. Autocontrole vem desse conjunto de autos todos. Autoconhecimento, autorrespeito, né? E aí você não vai se deixar ser influenciado por gritos, agressividades que o outro traz. Eu ia falar de casa, mas é uma injustiça, é uma insanidade isso. Porque de casa, de repente em casa, tem aquela família querida. Aquela mãe, aquele pai, irmãos, esposa, filhos, que não tem nada a ver. Então, eu vou trocar o que eu ia dizer, né, traz de casa, mas traz dele mesmo, daqui de dentro. Como eu disse, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. De onde vem tanta agressividade? De onde vem tanta vontade de justiça com as próprias mãos? A lei do talião tá vivendo na época errada. Olho por olho, dente por dente, tá vivendo na época errada. Não estamos livres de sermos agredidos, mas não temos esse controle, mas temos o controle de não agredirmos. Essa é a chave. Eu não estou livre de receber uma agressão verbal, física, mas eu estou
livre de ser o agressor. E aí vem a questão: ah, mas se o outro me agride, eu faço o quê? Tem muitos caminhos. Muitos caminhos. Eu posso intensificar um problema ou minimizar. Não é? Quantos casos a gente vê que era só uma fechada no trânsito? O outro até abaixa o vidro e pede desculpa, foi sem querer. O outro para, desce do carro e acaba em morte. Não é? Então, a única coisa que para fechar esta prosa, se eu pudesse fazer um pedido para você, eu faria: não seja você o agressor. Não seja você, desculpa, a pessoa que ataca, a pessoa que fere, a pessoa que machuca, a pessoa que ofende. Não precisa disso. Não precisa disso. Quantas vezes, para evitar um problema que é pequeno, ou até mesmo grande, basta a gente... Quantas vezes é autocontrole, fazer de conta que não viu. Tem coisa que é tão pequena, tão insignificante, que a gente faz de conta que não viu e acabou. Não vai dar prosseguimento. Mas tem, claro que tem, né, as pessoas são diferentes, personalidades diferentes. Tem aquela pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa. Eu acho que quando a gente é mais jovem, também depende da pessoa, é mais comum essa questão de não levo desaforo para casa. Eu confesso que quando eu era bem jovem, adolescente, eu até dizia: eu não levo desaforo para casa. Mas eu via, e graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, que a mim não passava do discurso. E mesmo assim, eu falava meio que eu acho que pra me sentir a gostosa entre as amigas. Eu não levo desaforo pra casa, mentira. Eu até dava uma retrucada, mas eu nunca, até outro dia eu tava conversando com umas pessoas, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas tem sempre uma história para contar. Ah, eu briguei na escola, eu bati, né? Homens e mulheres. E outro dia estavam conversando, até histórias engraçadas assim, né? Dentro de muitas aspas aqui. Mas que você fala: nossa, né? E eu tava ali ouvindo, conversando, interagindo, mas todo mundo contou as histórias. Eu não tinha nenhuma história para contar. Eu não tenho. Eu nunca bati em ninguém, eu nunca briguei na rua. E eu era moleca, né? Eu era moleca de estar sempre com os meninos, empinando pipa, jogando futebol, tocando campainha, saindo correndo. Aquelas coisas que tinha antigamente. Carrinho de rolemã.
vivia esfolada, vivia machucada, nossa senhora. Na escola teve episódio de... Até converso com essa moça agora. Eram, acho que 3, 4 irmãs. Não lembro exatamente qual era a questão. E no colégio. E eu lembro que teve um trelelê lá, alguma coisa que eu esbarrei, eu acho que foi mais ou menos isso. Esbarrei, derrubei o lanche da menina, ou sei lá o que aconteceu. As irmãs vieram pra cima de mim, ficou aquela coisa de todo dia olhar feio e tal, e eu pensava, eu vou apanhar, eu vou apanhar, eu vou apanhar. E eu não tinha coragem de enfrentar. Eu não tinha coragem de... É uma coisa que não é minha. E se eu tiver que... Eu sempre fui dos argumentos. Até pessoas que conviveram comigo a vida inteira, dizia e diz: você ganha a briga no argumento, mas não em subir o tom de voz, não em bater, jamais. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico me perguntando, como assim? Como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode ensinar o outro a ter um olhar diferente? Claro, não é moldar as pessoas não vão ficar dentro das caixinhas, né? Não vão seguir o comportamento que a gente tem porque a gente quer, porque a gente acha que o nosso é o certo. Mas tem gente que vai seguir a vida inteira e não adianta o que aconteça, vai seguir o olho por olho, dente por dente, vai seguir o não leva o desaforo para casa. A minha versão do não leva o desaforo para casa é: o outro não tem o poder de agir, né? De interferir no meu modo de agir em relação a ele, ao mundo, a tudo. Não é o outro que vai ditar o meu comportamento. O outro chega agressivo e eu vou ser agressiva com ele. O outro grita comigo e eu grito com ele. Quando o outro tem o poder de te influenciar na forma que você vai ter as suas escolhas, os seus comportamentos, as suas atitudes, não é você quem está agindo, você só está reagindo. E aonde está você que não age e que só reage? Pense nisso. Bora lá. Oxalá possamos virar essa página dessas polarizações, dessas agressões, destas violências todas, em todas as esferas. E que a gente não veja mais as pessoas com discurso e comportamento de ódio, desejando o mal, desejando a morte, desejando tudo de ruim para o outro. E eu não vou nem entrar na questão da lei do retorno, nem de nada disso. Isso eu deixo por sua conta, para você pensar se vale a pena. E por que você está fazendo isso? E por quem você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? É para fazer parte de uma tribo? É para seguir o discurso, o princípio de não leva o desaforo para casa? Qual é a sua necessidade de agredir as pessoas que estão ali quietas? Até erraram. E muitas vezes feio. Mas qual é a sua necessidade? É fazer um vídeo, colocar na internet? É ganhar likes?
Porque o poder é só colocar para fora aquilo que você está sentindo? Se expor e expor o outro? Porque poder de decisão, se tudo que lhe cabe é gritos, esse poder, a caneta, você não tem. Então pensa, para que eu estou fazendo tudo isso? Por quem? É por você? Ou é porque você quer fazer parte desse todo que não tem o que fazer, a não ser agredir as pessoas? Eu acho que era uma novela, eu não lembro, mas sei lá o que era, mas essa frase, né, ficou emblemática. Amor, com amor se paga. Mas o inverso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então a gente precisa pôr na balança e ponderar. Se pender mais para um lado ou pender mais para o outro, é melhor a gente rever que algo de errado definitivamente não está certo. Beijos para vocês.